Oi, eu sou a Juliana Diamantino, aluna de Medicina aqui da Santa Casa, da turma 61 e presidente do Haka Santa. Oi, eu sou a Natália Zampa, vice-presidente do Haka Santa, também da turma 61 da Medicina aqui da Santa Casa. Nós duas estamos no terceiro ano agora, indo para o quarto. E eu tô aqui para contar um pouquinho para vocês sobre a história do Haka Santa. Como ele surgiu, como foi o evento e como que a gente vê que vai ser o futuro disso que a gente criou. Então, para começar, queria falar de onde surgiu a ideia. E basicamente, em janeiro desse ano, a gente está em 2025, eu tive a honra e a oportunidade de participar do programa Pesquisadores do Futuro, aqui da faculdade, que é um programa de intercâmbio no qual os alunos do terceiro e segundo ano podem participar e, se eles conseguem passar nesse processo, eles vão para diversas localidades no mundo para fazer 2 meses de pesquisa. E como eu consegui passar nesse programa, eu acabei indo para o CHOP, Children's Hospital of Philadelphia. E nisso, durante o tempo que eu estava lá, teve uma coincidência de, em um dos fins de semana, ter um hackathon numa proximidade do lugar que eu estava. Eu estava na Filadélfia, esse hackathon era em New Haven, na Faculdade de Medicina de Yale. Eu já tinha ouvido falar do termo hackathon por conta da minha mãe. Ela trabalhava no Itaú como diretora de RH e ela foi responsável por levar hackathons para o Itaú. Então, principalmente na área tecnológica, na área de codificação em si, minha mãe foi a pessoa que levou para lá. E por conta disso, na minha cabeça, eu já tinha o que era o termo. Eu já tinha ouvido alguma vez na minha vida. E como eu estava nos Estados Unidos já, eu queria poder participar de alguma coisa diferente, para eu aproveitar 100% da experiência que me foi dada. Então, nisso, eu peguei um trem, saí da Filadélfia e fui para New Haven, na Faculdade de Medicina de Yale. Chegando lá, eu participei do hackathon deles, que foi um evento de 3 dias. E nesses 3 dias eu tive a oportunidade de entrar em contato com uma coisa que eu nunca tinha visto aqui no Brasil. Então, basicamente, um evento que era multidisciplinar, era gratuito, e isso foi um dos pontos principais para eu ter ido até lá. Era em outra cidade, não era a que eu estava, eu já teria o custo do trajeto, o custo da hospedagem lá. Então, se não fosse gratuito, eu não teria ido, e é uma coisa que mais para frente vocês vão ver que foi um foco muito importante nosso aqui também. E aí eu tive a oportunidade de ir para lá e passar 3 dias intensos nesse evento, no qual eu pude fazer uma rede de network gigantesca, com profissionais de diversas áreas e principalmente com o pessoal de Yale que organizou o evento. E isso a gente vai falar mais pra frente também, mas foi aí que nasceu uma ideia, foi aí, participando desse hackathon, que eu pude ver aquele mundo que eu não conhecia, que não existe aqui no Brasil, e que eu pude falar pra mim mesma que por que a gente não leva isso pra lá também? O pessoal ia adorar, uma ideia inovadora. Você não paga nada e você pode sair com prêmios, você pode sair com um projeto de empreendedorismo. Então, dito isso, passaram esses 3 dias lá em New Haven, passaram esses momentos de network e conexão que eu fiz com todo mundo. Eu voltei para Filadélfia e chamei a Natália. Na verdade, assim, eu e a Ju, a gente é bem amiga, né? E aí, tipo, durante o intercâmbio dela, antes mesmo dela ir pro hackathon, eu já sabia que ela ia porque ela me contou e tudo mais. Enquanto ela estava lá, tem até foto da nossa conversa, lembra? Que a gente falou assim, não, Ju, aproveita, conhece o hackathon, depois a gente conversa. E aí ela foi e a gente começou a conversar sobre. E eu tive a oportunidade, no ano anterior, eu participei da organização de um congresso. Então eu já estava um pouquinho ligada um pouco de como funciona a gestão de evento. E aí eu fui falando com a Ju, tipo, em cima disso, pra gente ver como a gente montaria e passar do conhecimento que eu tinha do congresso pra, tipo, ver como que a gente montaria um novo tipo de evento. E se a gente conseguiria fazer um órgão e tudo mais. E a ideia foi surgindo. Porque no início foi uma coisa assim, será que a gente associa a um órgão que já existe da Santa Casa? Ou será que a gente faz uma coisa nossa? E aí a gente foi criando coragem, criando ideias juntas, né? E aí as coisas foram sendo construídas. Desde janeiro desse ano. Exatamente. Enquanto eu ainda estava lá, a gente já foi construindo tudo, montando uma ideia, chamando as pessoas. A gente decidiu que,
por ser a primeira vez que esse evento iria acontecer aqui e que as pessoas não conheciam, não tinha como a gente abrir um processo seletivo para quem quer participar da organização disso daqui, quem que quer ajudar a gente a montar. Porque as pessoas não iam querer, as pessoas não conhecem. Então, o que a gente fez foi selecionar a dedos nossos amigos, porque a gente sabia que são pessoas que a gente confia e eles iam comprar a ideia. E nisso, eu e a Natália fomos conversando e vendo quem que a gente achava apto para cada cargo. E no final das contas, a gente saiu com um time de 12 pessoas. E foi muito interessante, porque, assim, retomar essa história agora, lembrar de que a gente fez um negócio todo do zero e pensar em cargos para o nosso evento. Então a gente se baseou muito no que eu tinha, mas por trazer para cá, para nossa faculdade, para o nosso cenário, foi um tanto quanto diferente. E tudo isso foi tipo eu e a Juliana pensando, cara, quantas pessoas a gente vai trazer? Quem que a gente vai colocar para trabalhar com isso, com aquilo? Quantos cargos vão ser necessários? E o desafio que a gente ia ter mais complicado, que era explicar o que é um hackathon, a gente já começou a enfrentar desde o início. Porque a Juliana teve esse processo comigo já lá em janeiro. E aí, quando a gente ia falar com as pessoas, a gente, acho que a Duda vai ser uma ótima secretária. Vamos falar com a Duda. Até explicar para a Duda que ela ia ser uma boa secretária, até ela entender que ela ia ser uma boa secretária, também foi um processo. Mas foi muito bacana, porque foi indo e todo mundo comprou a ideia dessas 12 pessoas. E acabou que as coisas foram se desenrolando muito bem ao longo dos meses. Não teve uma pessoa que a gente chamou que não tenha aceitado. Então, a primeira coisa que a gente fez foi realmente delimitar. Eu e a Natália, sozinhas, delimitamos quantas pessoas para cada cargo. Então, 2 secretários, 2 tesoureiros, uma diretora acadêmica, 2 marketing, 3 patrocínios, uma presidente e uma vice-presidente. Essa foi a primeira coisa que a gente definiu. E aí, depois disso, a gente foi chamando as pessoas, que nem a gente comentou, e explicando para elas o que era o projeto. A partir desse momento, a gente ficou travado, tipo, o que a gente faz? Esse evento não existe aqui, como a gente vai proceder? E é aí que Yale entra em jogo. Porque, como eu disse, quando eu fui lá, eu acabei fazendo uma rede de network muito forte, muito boa pra gente aqui, pra Santa, pro Hacka Santa, que é que eu entrei em contato com o pessoal da organização do evento de lá, no próprio hackathon deles. Então, já tinha conhecido a principal organizadora deles, que ela chama Michelle, e eu já tinha conversado com ela no próprio evento, e eu tinha demonstrado o interesse que eu tinha para levar para o Brasil. Tinha me introduzido, já tinha feito esse contato, e ela se mostrou muito aberta para receber a gente e ajudar a gente nesse processo. E foi assim que aconteceu. Então, eu e a Natália acabamos tendo reuniões quinzenais com a Michelle, que começou a direcionar a gente para todos os passos que deveriam ser feitos para um hackathon sair do papel e realmente acontecer. Então, depois que a gente fez esse time, a gente começou a conversar com o pessoal de Yale, com a Michelle principalmente, e ela foi nos dizendo, o primeiro passo é achar patrocinadores, podem ir atrás de patrocinadores. Depois disso, vocês precisam delimitar qual que vão ser as perguntas do questionário de aplicação, porque a gente não podia fazer uma coisa aberta de quem se inscreveu vai participar, porque a gente não tinha controle de quantas pessoas iriam querer e a gente queria que os participantes realmente quisessem estar lá. Então, ela ajudou a gente na formulação dessas perguntas, ela ajudou a gente na questão do contato com patrocínio, na questão do Instagram, mas foi muito além disso. Ela ajudou a gente, por exemplo, a movimentar nosso Instagram com o nome de Yale. Então, ela falou pra gente, ela que deu essa ideia de e se a gente der para vocês um moletom de Yale e vocês postam no Instagram para fazer um sorteio? Isso daí vai movimentar. E aí a gente começou a movimentar. Fora isso, ela espalhou a ideia lá dentro da organização para pessoas que eu não tinha conversado e acabou surgindo um interessado pelo nosso evento, que é uma das nossas peças fundamentais, que é o Dr. David, um médico, professor da Yale School of Medicine, que olhou pra gente e falou que queria participar presencialmente do nosso hackathon. Ele teve um brilho nos olhos instantâneo, ele adorou a ideia, ele falou que o objetivo deles era realmente disseminar o hackathon, disseminar o conhecimento, que a gente estava fazendo isso, então ele quis vir aqui participar. Então a gente teve muito apoio externo para conseguir direcionar a gente no que fazer.
A Michelle, por sinal, foi uma pessoa que contou pra gente que o time deveria ser composto por aproximadamente 12 pessoas, mais do que 10, definitivamente. Então a gente não teve esse caminho percorrido sozinhas, no meio de um fundo cego que a gente não sabia para onde ir. A gente sempre teve alguém para nos ajudar e nos direcionar. Posso dar continuidade um pouco nisso? Isso da Michelle é bem interessante também, porque apesar dela ter toda a experiência com o Yale, sempre era reuniões que a gente fazia com ela e logo em seguida a gente fazia uma nossa, porque a gente tinha que trazer tudo que ela tinha de experiência para colocar no cenário que a gente tinha aqui dentro da faculdade. Então, uma coisa também que desde o início eu falava com a Ju era em relação ao tema, que seria muito importante. O tema que tinha lá em Yale e os temas que tem no Hackathon de Yale são muito próximos com a realidade da saúde americana. Então a gente tinha que trazer isso para cá com algo que fosse plausível e coerente, realmente bom para a saúde, né, brasileira, que fosse o nosso cenário. Então desde o início a gente já separou a Carolzinha como diretora acadêmica, que era uma pessoa assim muito dedicada, e foi uma das coisas que a gente trabalhou lá do início, pensando no tema e como seria bom a gente achar temas que fossem realmente relevantes às pessoas aqui, os nossos alunos, acharem soluções para eles. Então isso lá no início a gente já começou, e aí esse processo de ter as reuniões com a Michelle e pensar como seria aqui dentro da Santa Casa, a gente fazia sempre também. E aí foi uma coisa assim muito bacana, né, de ver como ela realmente era muito experiente, mas a gente tinha que ao mesmo tempo manejar tudo que ela falava pra gente. Só que a gente foi muito auxiliada nesse processo. Foi muito bom. E foi muito bom também que ela gostava muito da gente, ela gostava muito do projeto que a gente tinha. Então acabou que as nossas ideias, ela também ia comprando as nossas ideias. Tanto que a parte a gente estava pensando, né, eu e a Juliana, como que a gente vai fazer com que as pessoas realmente queiram participar, vamos pensar em mais coisas além dos prêmios. E aí surgiu a ideia entre a gente de colocar o prêmio para o primeiro grupo colocado poder ir para Yale. E a gente pediu isso para a Michelle, e a Michelle gostou da ideia. Então, a partir daí, de reuniões nossas, a gente foi montando tudo isso. Para começar, o nosso evento foi diferente do de Yale, porque o de Yale foram 3 dias e o nosso foram 2. Isso foi uma coisa acordada com a Michelle e a gente achou que era melhor para um evento de primeiro ano ter menos tempo do que esses 3 dias que tivemos deles. Então, o nosso teve 2 dias e começou sábado. Sábado de manhã, a partir das 8 da manhã, a gente estava fazendo o cadastramento das pessoas que chegavam e colocando na nossa planilha quem veio no dia e quem não veio. E a gente tinha medo de taxa de evasão, porque era um evento gratuito, ninguém teve que pagar nada para participar. Só que isso também leva a gente a ficar com medo de pessoas que acordam no dia e talvez não tenham interesse de ir justamente porque era gratuito. Então a gente marcou a presença de todo mundo que foi, justamente por questões de certificado no final do evento. E é isso a gente fez nos 2 dias. E depois desse cadastro dos participantes, tinha uma mesinha lá no prédio 62 aqui da Santa Casa, com o crachá que a gente faria para cada um deles. E aí nesse crachá a gente tem um tirante do Hacka Santa que a gente também estava dando. O crachá tinha uma parte de nome e a especialidade. Então a gente preenchia e na especialidade a gente fez uma coisa que vi em Yale também, que é muito visual, é muito bonitinho, acho que todo mundo gostou, que é, em vez de escrever engenharia, administração, a gente separou os tópicos em grandes áreas. Então, área da saúde, áreas de administração, áreas de... Você lembra quais eram? Tecnologia, administração, aí colocamos medicina separado do resto dos outros cursos da saúde. Aí, área da saúde. E aí tinham mais 2. Eu acho, não era? Engenharia. Enfim, mas tinham várias áreas e aí cada uma tinha a sua cor. E aí você colocava a sua etiqueta. A gente pegou um adesivinho de cores para separar como legenda dessas áreas e a gente colocou no crachá deles. A gente queria, a princípio, 200 participantes. 250 se inscreveram e a gente fez um formulário de inscrição com um monte de perguntas para que a gente pudesse avaliar e dar notas para a gente conseguir decidir quem que entraria no evento e quem não entraria, a princípio, né? Se tivessem mais inscritos do que a nossa capacidade. E aí, depois disso, o que a gente tinha acordado com a própria faculdade é que os valores seriam 200 participantes no total,
sendo desses 100 participantes, 50% da Santa Casa e 100 externos. E esses 100 da Santa Casa a gente dividiu entre 60 alunos de medicina e 40 alunos dos outros cursos da Santa Casa. Então esse era o nosso plano inicial e conforme a gente ia recebendo os forms, a gente ia corrigindo, tendo em cabeça, tendo em mente esses números. E no final das contas, a gente, desses 250 inscritos, a gente tinha passado 220, porque a gente queria uma margem para esses 200. E aí, mesmo assim, mesmo a gente tendo passado 220 pessoas, muito aproximado do nosso valor de referência inicial, então a gente fez uma proporção exata, que nem a gente tinha combinado com a faculdade. Depois que a gente passou esses 220, acabaram comparecendo no dia do evento 156 pessoas. Então a gente teve essa taxa de evasão, mas a gente descobriu por meio do Dr. David que em Yale, no primeiro ano do hackathon deles, foram cerca de 60 participantes. Então a gente já começou com uma margem maior. E foi um bom número de pessoas. Que até hoje, assim, como é um evento gratuito, é um evento que tem bastante margem de evasão. Então, até hoje, em Yale, mesmo sendo um evento muito grande, já tem bastante anos que eles fazem esse evento, mesmo assim, eles têm essa margem. E eu acho normal, assim, uma coisa que não atrapalhou o evento, muita gente foi, e muita gente competente também. E a gente via pessoas que, mesmo sendo o primeiro ano de evento, tinha pessoas de outras áreas que já tinham participado de outros tipos de hackathon. Então, eu acho que o engajamento deles fez com que outras pessoas pudessem se engajar também. E aí, chegando lá, então, depois de dar o nome, a gente atestar que a pessoa chegou, ela passava pela catraca do 62 e tinha uma mesa muito grande com os nossos brindes, que a gente tem muito orgulho de conseguir providenciar para eles. E antes disso, eles têm o crachazinho lá, a gente colocou os nomes e a gente colocou a especialidade por meio de uma seleção de cores que a gente tinha delimitado para cada grande área do conhecimento. Então, colocava um nome, colocava o adesivinho da sua especialidade, tinha gente que tinha mais de uma, era muito legal. Então, área da saúde e administração, talvez para aqueles que tenham mais conhecimento, tenham feito cursos. Então, era muito legal e era muito fácil de visualizar quem era de cada área. É importante eu ressaltar aqui que para esse primeiro ano de evento, a gente delimitou que somente estudantes universitários ou graduados de até 2 anos de formação poderiam participar. E a gente fez isso porque era o primeiro ano e a gente precisava ter um pouco mais de controle sobre quem ia, ter um nicho mais fechado para a gente conseguir atingir eles. Só que mais para frente, quem sabe, a gente não abre para mais profissionais. E Yale é aberto para todo mundo, então tinha alunos do ensino médio até profissionais com mais de 30 anos de carreira. E sobre isso que a Ju estava falando, que no crachá tinha a etiqueta com a sua área, a gente tinha feito uma legenda com cada cor da área. Então, se medicina era dourado, áreas da tecnologia era rosa. Aí a gente mandou essa legenda para os participantes. Então, nos momentos de networking, no coffee, às vezes eles procuravam e eles perguntavam pra gente, gente, onde que tá de novo a legenda? Porque eu tô procurando alguém da engenharia. Isso foi uma coisa bacana de se ver no evento, porque eles estavam procurando pessoas de diferentes áreas para o grupo ficar completo. E aí, como a Ju estava falando, depois do credenciamento eles subiam, aí já estava tendo o coffee, então você já poderia ir conhecendo as pessoas e conforme foi ocorrendo o coffee, aí a gente começou a cerimônia de abertura, que teve... A gente abriu, a Juliana contou a história do evento, que nem ela contou agora, de como que surgiu essa ideia, né, a experiência dela. Aí teve as nossas palestras, explicando como que era o hackathon de novo, porque a gente achou que seria importante, principalmente por ser um primeiro ano de evento, as palestras iniciais que a Juliana falou. E aí sim, a gente abriu para os pitches que eu estava comentando, que eram os discursos dos participantes. Então eles tinham 1 minuto, eles falavam a ideia inicial, e aí você ia montando o seu grupo, né? Então você fala a sua ideia inicial, depois desse período de pitch, eles tinham até... acho que 11h30 para fazer o pitch, e aí tinha um coffee, e nesse coffee não tinha os grupos formados ainda, então a pessoa ia caçando outras pessoas para o grupo dela. E aí eles tinham até um certo horário, 12h30 eu acho, que eles tinham para mandar pra gente o nome do grupo, as participantes do grupo e tudo certinho. Então, a partir desse momento que tudo começou.
E é importante ressaltar que a gente já tinha falado para eles que não tinha um número máximo nem mínimo de participantes por grupo. A gente queria deixar eles muito à vontade para, eu tenho afinidade com 10 pessoas, como que eu vou montar um grupo de 8? Então a gente não queria fazer isso, a gente não queria fechar eles de nenhum modo. O que a gente falou é que tinha que ter pelo menos mais de uma pessoa, né? Então no mínimo 2. Mas isso daí também foi trazido do evento de Yale e a gente estava preocupados com a quantidade de grupos que iriam surgir, né? Se a gente deixasse muito aberto o número de participantes por grupo. Mas acabou que a gente teve nessa parte dos pitches, que é esse momento que cada um tinha 1 minuto para falar sua ideia e chamar pessoas para se juntarem. A gente estava muito seguro, porque a gente achou que o pessoal ia ter vergonha, que eles não iam lá para frente, já que eles não conhecem o evento. Mas acabou que tivemos 28 ou 29 participantes. Foram 29 grupos, mas eu acho que foram... 28 pitches. 28 pitches. A gente teve 28 pessoas que levantaram a mão e foram lá na frente falar sua ideia para todo mundo. E aí, nisso, a gente fechou os grupos, depois que eles fizeram esse momento de network. E é legal ressaltar que a Nath falou do coffee que a gente tinha lá e a gente teve coffee durante o evento inteiro. Então, o evento gratuito, que a gente deu o crachá, a gente deu o tirante. Além disso, lá embaixo a gente também deu uma bolsinha com um caderno, uma caneta para o pessoal escrever as ideias e a gente viu todo mundo usando, foi muito legal. A gente também tinha o coffee e a gente vai falar mais para frente das premiações com os valores bem significativos que a gente também estava dando como premiação para os primeiros lugares. E aí, a partir de então, formação do grupo, começou o que a gente chama de hacking, que é de fato a ação ali do evento. Então os grupos eles se juntaram, a gente fechou na verdade todo o quarto andar, não foi só o auditório Altenfelder, foi todo o quarto andar. Então naquelas outras salas também os grupos foram se formando e a gente tinha 16 mentores? 15 no dia. 15 mentores. E os mentores eles ajudavam a lapidar o projeto de cada um. Então esses 29 grupos, cada um se juntou num cantinho do quarto andar e os mentores eles iam passando e instruindo esses grupos. Esses 16 mentores eram de diferentes áreas. A gente procurou fazer isso também por ser um evento multidisciplinar para poder contemplar tudo, porque é uma coisa totalmente diferente. Às vezes a gente da área da medicina, a gente está ali trabalhando no hackathon da área da saúde, a gente pensa do lado da área da saúde. E aí vai chegar um mentor da economia, vai falar assim, você está pensando no lucro que vai ter esse seu trabalho? Você está pensando como que você vai fazer isso? Com que dinheiro você vai fazer isso? Então, assim, isso foi essencial. E eu acho que isso fez, assim, os horizontes se expandirem. Né? Teve vários amigos meus que participaram, né? Estavam lá como participantes no hacking e eles aprenderam muito, muito. Então, tiveram várias sessões de hacking. É importante ressaltar que é um evento muito imersivo, né? O hackathon vem de maratona, né? O nome em inglês. E então as pessoas realmente estavam lá no grupo e várias horas assim trabalhando, iam lá, pegavam alguma coisa no coffee, voltava, ficava na frente do computador trabalhando. Então esse projeto foi sendo desenvolvido. E aí, ao longo do dia de sábado, praticamente inteiro foi assim. No final do sábado, a gente teve o que a gente chama de Genius Bar. Você quer explicar? Pode ser. O Genius Bar era um momento que esses 16 mentores, que assim, durante o dia eles ficavam passando de grupo em grupo, totalmente flexível. Então, às vezes o grupo chamava um mentor específico, e aí eles rodaram em todo mundo, ficavam o tempo que queria e iam dando as dicas que achavam pertinentes. O Genius Bar era o momento do evento no qual esses 16 mentores estavam juntos em uma sala e cada grupo ia passar lá, um grupo por vez, para falar a sua ideia naquela sala e receber um feedback geral desses 16 profissionais de uma vez. Então, era um momento muito importante para o prosseguimento do seu trabalho, porque era o momento que você recebia um dos feedbacks mais importantes, porque era o feedback que passava pela mente de 16 pessoas que entendiam sobre o assunto. E eles debatiam entre si, eles debatiam com o grupo e acabava levando o grupo para diferentes caminhos que talvez eles não tivessem pensado antes. Então, para fazer isso, foi um dos nossos grandes desafios, porque a gente não sabia a quantidade de grupos que seriam formados. Né? Que nem eu falei, a gente não sabia o número de pessoas por grupo, então não tem como a gente deduzir nada. Então, quando a gente soube que iam ser 29 grupos, o que a gente fez foi sentar juntas, eu e a Natália e mais algumas pessoas da nossa gestão,
e começar a articular como que a gente dividiria o tempo e a ordem nesses grupos para a gente conseguir fazer de uma melhor maneira possível o Genius Bar. Então, acabou que cada grupo tinha somente 8 minutos para ficar lá e foi o que a gente conseguiu, ajeitando os horários. E eram 8 minutos muito valiosos para cada equipe e foi um momento muito produtivo e muito bem relatado para a gente, né? Com feedbacks muito positivos dos participantes. O problema que a gente vai mudar para o ano que vem, a gente já está pensando em formas de mudar essa questão do tempo muito encurtado. Porque, por exemplo, o Hackathon de Yale eram 3 dias, tinha mais tempo, e eram 2 sessões de Genius Bar. Em cada sessão a gente tinha 15 minutos por equipe. Então, a gente já está vendo como que a gente pode aumentar esse tempo para todo mundo. Mas foi um momento muito bom para direcionar todo mundo, e os participantes realmente saíram de lá com a mente aberta para novos caminhos, para o projeto que iria ser apresentado em poucas horas, ia ser apresentado na tarde do domingo. E tiveram vários grupos, a gente achou assim, um evento bem cansativo, mas você não obrigatoriamente tem que ficar lá o tempo todo. Assim, teve grupos que me falaram assim, a gente estava aqui dentro da faculdade, mas a gente já estava com dor de cabeça, então o grupo saiu, foi tomar um café fora, respirou e a ideia veio. Aí eles voltaram. Então, variava muito de grupo para grupo. Mas eu achei que por ser um evento cansativo, ia chegar à tarde da noite, vários grupos já iam querer sair, ir para casa, descansar e tentar voltar com a ideia no dia seguinte. Mas não, tiveram vários grupos que falaram comigo, coloca mais pro final, porque eu quero trabalhar e apresentar o Genius Bar só no final. Então tá bom. Então o pessoal ficou lá até tarde, assim, acho que deu 8h30, 8h40, ainda tinha gente lá trabalhando. E aí no dia seguinte, assim, deu... Antes de você ir pro dia seguinte, eu só queria falar que também foi engraçado que quando a gente estava passando as introduções do dia, no começo do dia, na palestra inicial, teve gente de outra faculdade, teve um garoto de outra faculdade que veio perguntar para nós se teria algum lugar na Santa Casa que eles poderiam ficar para virar à noite. É do INSPER. Era do INSPER? Ele era. Inclusive, ele fez trabalho com um menino da Santa Casa, eles conheceram no mesmo dia. E ele foi dormir na casa do menino da Santa Casa para conseguir. Eles ficaram a madrugada trabalhando, porque um amigo meu também é do INSPER, estava nesse grupo também. E aí ele me mandou foto, falou assim, quero ver alguém trabalhar mais que a gente. Mas eles trabalharam e muita gente fez isso, passou a noite trabalhando. E aí a gente chegou aqui na manhã seguinte e a gente tentava falar e eu falei, não, eu vou repassar como que vai ser o dia de hoje. Tinha programado tudo isso com a Ju. Falei, não, 8 horas da manhã eu vou começar a explicar como que vai ser o dia, como que vai funcionar, a dinâmica. E as pessoas não estavam nem aí, o pessoal queria trabalhar. E eu falando lá na frente, eu fiquei até sem graça. Mas aí as pessoas estavam nesses ajustes finais, né? E aí foi a última sessão de hacking. E aí os mentores podiam passando mais uma vez, então mais os ajustes finais. E à tarde começou as apresentações finais. As pessoas enviavam, a gente não podia fazer mais alteração no trabalho. E das apresentações finais funcionava assim, você tinha 5 minutos para apresentar o seu grupo. Desses 5 minutos, você na verdade tem 3 minutos de apresentação e os jurados têm 2 minutos de pergunta. Aí quem são os jurados? São pessoas que são diferentes dos mentores. Os mentores ficaram o evento inteiro com a gente, acompanhando cada projeto sendo construído desde o zero. E os jurados não tiveram contato com nada disso. Então, eles chegaram no final para ver o projeto pronto. E eles iam julgar de acordo com os critérios que a gente montou. A gente pegou uns critérios baseados no Yale e passou tanto para os jurados, a gente teve reuniões com eles antes, e passou também para os participantes. Então, todo mundo já tinha que montar seu projeto desde o início, considerando aqueles critérios, porque era isso que ia ser julgado pelos jurados. Então, os jurados analisaram um por um, gente. Eles tinham todos anotando tudo, fazendo perguntas, e dos 29 grupos, eles analisaram os 29 grupos com todos os critérios que a gente passou. Foi longo, foi cansativo, mas eles, assim, estavam bem imergidos mesmo na dinâmica que a gente propôs. E era muito rápido, também tem esse desafio de você apresentar todo um projeto que é muito bem estruturado em 3 minutos. Mas essa era uma das grandes questões que eu tive muita dificuldade em Yale. É um momento muito tenso para o grupo, porque você tem que aprender a sucintar tudo que você fez em 2 dias. Isso é muito difícil e fazia parte da nossa proposta para eles. E assim, eu tenho que falar que nós fomos muito rigorosos com a questão de tempo. Senão não ia caber no horário que a gente tinha combinado com eles.
tanto no momento da apresentação, quanto no momento dos pitches, que era 1 minuto por pessoa, quanto no momento do Genius Bar. Então a gente foi muito rigoroso, acabou o tempo, acabaram os 8 minutos do Genius Bar, a gente tinha que fazer o grupo sair para o próximo entrar, porque senão o evento não ia acabar nunca. Foi um dos nossos grandes pontos, a nossa organização quanto ao tempo. E fora isso, durante as apresentações, a gente sabe que é um momento muito cansativo. São 29 grupos seguidos, tendo 5 minutos para cada, né? 3 minutos de apresentação, mais 2 minutos de perguntas. E isso basicamente sem intervalo. Então o que a gente fez foi colocar no meio de tudo isso um momento muito legal, que foi o momento do sorteio do moletom. Então, na hora que deu mais ou menos metade, assim, dos grupos apresentados, a gente decidiu dar uma pausinha. Decidiu não, né? A gente já tinha combinado tudo antes. Sim. Mas a gente fez essa pausinha para fazer o sorteio do moletom, para tirar um pouco a cabeça das pessoas daquela tsunami de informações. Então, nisso, a gente pegou o moletom, fez toda uma brincadeira com ele, chamou o ganhador, tiramos fotos. E aí a gente voltou para esse momento das apresentações. E, por fim, né, baseando naqueles critérios, os jurados faziam a seleção. A gente pode até explicar um pouquinho melhor como que foi. Mas, basicamente, para essa seleção deles, tinha os prêmios. Então, primeiro, segundo, terceiro lugar era de escolha dos jurados. O terceiro lugar ganhava R$1.000. O segundo lugar, R$3.000. E primeiro lugar, R$5.000, mais os aéreos para Yale, que a gente só conseguiu por conta da Prevent Senior, que eram 5 aéreos para Yale, que vai ser agora o evento em janeiro. Mas as vagas também eles já iam ter garantido no Hackathon de Yale. E a gente também tinha um prêmio de escolha da audiência, que eram R$500, e quem escolhia eram os próprios participantes e mentores. Então, como você ficava lá assistindo todas as apresentações, no fim você podia votar em algum grupo que você tivesse interesse. Então a gente ficou lá, durante a apresentação final, nós da gestão ficamos escrevendo, tipo, do grupo tal, grupo For You, essa aqui era a ideia do grupo, e a gente mandou para todos os participantes, para eles terem tipo um glossário, assim, e aí eles conseguiam ver qual grupo que eles queriam votar. E teve a escolha da audiência, e aí teve a escolha dos jurados, que foi um momento de muita tensão para todos os participantes, que é quando os 6 jurados saíram do auditório e foram para uma salinha lá atrás, eu acompanhei eles. E durante esse tempo, para distrair os participantes, a gente fez mais um sorteio que a gente tinha, que era um kit da Care-On, que era uma mochila, uma caneca, um monte de coisinhas, né? Sim, era bastante coisa. E aí a gente fez esse sorteio, mais um sorteio para distrair eles. Mas enquanto isso, eu estava lá na sala com os jurados e eu estava observando e eles estavam selecionando esses 3 ganhadores e com um grande peso nas costas, porque o primeiro lugar ia ganhar 5 passagens aéreas para New Haven. Então foi um momento muito, muito legal de ver. Eu que estive lá posso falar que todos eles tinham escrito no caderninho que a gente deu do Hacka Santa todos os critérios que a gente tinha dado para eles, para cada um dos grupos, tinham posto notas, tinham posto anotações sobre as apresentações. E no final a gente fez um método de votação que o Dr. David tinha me comunicado que eles fazem em Yale, que era porque como são muitos grupos, é muito difícil chegar em acordo, né? Então, cada um dos jurados escreveu qual seria o primeiro, segundo e terceiro lugar deles, num papelzinho, de um modo anônimo, dobraram ele e me deram. E aí eu fui compilando o que era o primeiro lugar para cada um, o segundo e terceiro. E aí, dito isso, o primeiro lugar ia ganhar uma quantidade de pontos, que eram 3 pontos, o segundo lugar ia ganhar 2 pontos, o terceiro lugar ia ganhar 1 ponto. E aí, por exemplo, em primeiro lugar, nenhum deles tinha posto o mesmo grupo. Só que aí, em segundo lugar, tinham 2 grupos, 2 pessoas que colocaram o mesmo. Então, esse grupo vai ganhar 2 pontos, 4 pontos. Então, a gente foi fazendo essa somatória. E aí, depois disso, eles discutiram de cada grupo e, por meio dessa somatória mais a discussão deles, eles chegaram num consenso de quem seriam os ganhadores. Então, é importante ressaltar que foi uma averiguação muito aberta, muito sem viés, então eles não conheciam os participantes, suas ideias. Foi feita de um modo muito justo, porque a gente sabe que participantes
que acreditaram muito no trabalho, que saíram um pouco decepcionados por não terem ganhado, talvez achem que não foi uma coisa, uma votação justa, mas eu estava lá para averiguar e a gente fez toda uma metodologia por trás e a gente sabia que isso ia acontecer porque os prêmios eram muito bons. Então, depois disso, a gente tinha cheques gigantes que a gente tinha feito para as fotos e nesses cheques gigantes a gente colocou o nome de cada um dos grupos ganhadores e fomos lá para frente do auditório para apresentar. Antes de continuar falando sobre a premiação, tipo, porque essa parte eu gosto muito, mas eu queria só comentar um negócio que eu estava lembrando aqui. Do Genius Bar, o Dr. David, apesar dele ser mentor, ele não participou. Né? Era uma coisa rápida ali e ele só tinha o inglês. Então a gente conversou com ele e ele ficou do lado de fora, continuou ajudando os grupos que ainda estavam lá. E a Cibele, que é da nossa gestão, ficou acompanhando ele e traduzindo para os grupos que não falavam inglês. Então, a gente ficou com um pouco de receio, como que seria isso, mas no final deu tudo certo. E o Dr. David, ele é muito, muito, muito aberto. Ele queria muito fazer parte disso. Assim, teve uma hora, acho que foi no início do evento, eu estava lá tomando meu café, e aí tinha uma amiga minha do meu lado conversando comigo, e o Dr. David só chegou do nosso lado e começou a perguntar um monte de coisa para ela. Você faz medicina e tal. E ela não estava nem esperando. Então, ele era muito aberto. E ele pôde ensinar muita coisa para bastante gente. Teve bastante feedback, bastante troca com ele. E essa questão do inglês, então é importante ressaltar que ele fez uma palestra inicial, e nessa palestra inicial ela foi totalmente em inglês, e a gente já tinha avisado isso para os participantes. Porém, a gente pegou a Cibele, que a Natália falou, e a gente colocou ela do ladinho do Dr. David para traduzir cada slide dele. E foi maravilhoso, a Cibele é realmente muito boa no inglês, e ela conseguia pegar, eu não sei como ela faz isso, mas ela conseguia lembrar cada palavra que ele falava na hora de traduzir. Então foi realmente sensacional, pôr ela ali do lado dele e colocar ela para acompanhar ele durante o evento foi um dos nossos grandes feitos, porque eu acho que deu muito certo. Só que no geral, quando ele ia falar com os grupos conseguiam se comunicar bem com ele, o que é muito legal, né? Então a gente deixar as próprias pessoas falarem com ele. Mas caso não conseguissem, Cibele estava lá para fazer esse meio do caminho. Agora sobre a premiação, eu vou estender um pouquinho mais, porque eu acabei tendo bastante contato depois com as pessoas, porque eu gostei muito dessa parte de ver como poderia dar continuidade aos projetos. E eu acho que as pessoas se impressionaram com o que elas fizeram no evento. Muita gente estava indo para lá para fazer um evento de um final de semana, pegar um certificado e ir embora, e ficou surpreso com o que conseguiu fazer. Eu digo isso pelos meus amigos que participaram, eles falaram, caramba, eu não estava esperando fazer tanta coisa assim, e olha o meu projeto. E eu sei de muitos projetos que estão indo para frente. Então, eu sei de pessoas que ficaram, sim, frustradas por não terem ganhado, mas eu acho que o que ganharam foi muito além. E realmente não é só maneira de falar, mas várias pessoas estão correndo atrás e pensando e planejando, estão com orientadores, estão pensando em conseguir FAPESP, conseguir bolsa para dar continuidade ao projeto. Eu sei aí só na Santa Casa de uns 5, que estão dando continuidade. E a gente pretende entrar em contato com os participantes, pedir para eles darem feedback para a gente para ver se tem quantos grupos de fato estão dando continuidade ao projeto. Porque a gente quer trazer isso para a faculdade no ano que vem, trazer um feedback para a faculdade. Porque, como eu disse, é um evento que está reverberando e a gente já esperava que reverberasse mesmo, só que eu acho que está sendo maior do que eu esperava. A gente esperava que tivesse impactos futuros. Eu lembro até que no slide que a gente apresentou para o conselho, a gente colocou, o que vai ter de futuro? A gente colocou, algumas pessoas vão para Yale, e talvez algumas pessoas não dê continuidade no projeto. Eu falei isso pensando, no máximo 2 projetos vão para frente, mas muita gente está tentando. Então, eu acho que são coisas ali além dos R$5.000 que a gente planejou. Tem um menino que ficou muito chateado que não ganhou, mas eu sei que ele está dando continuidade com o projeto dele. E é um projeto muito promissor que o orientador dele está falando. O que a faculdade ganhou com o Haka Santa? Isso é muito interessante porque eu e a Natália, desde o começo, a gente vinha falando de degrauzinho em degrauzinho com a faculdade para apresentar essa ideia, que nem a gente falou, é uma ideia muito diferente. Então as pessoas não sabem o que é e a gente sempre tem que falar
do começo, de onde surgiu, como que ela foi indo, o que a gente pretende fazer. E eu acho que a faculdade, com tudo isso, ganhou visibilidade principalmente internacional. Então, o Yale sabe quem é a Faculdade de Ciências Médicas Santa Casa de São Paulo. E visibilidade para outros cursos fora da área de medicina. Então, a gente teve, como foi citado, mais de 100 participantes externos. E desses, alguns realmente eram de medicina, de outras faculdades, mas a grande maioria não era de medicina. E eles conseguiram ter contato com a Santa Casa de uma forma que seria inviável de outras maneiras. Então, eles estavam literalmente dentro do quadrilátero. Que nem a Natália falou, eles podiam dar uma volta lá dentro. Então, a visibilidade que a gente conseguiu oferecer para a Santa Casa, acho que foi um dos principais agregados. E fora isso, que nem eu falei, esse contato que tem toda a cara de ser uma parceria muito duradoura com a faculdade de Yale. Então, acho que esses foram grandes ganhos. Além do contato com muitos profissionais altamente qualificados de fora de Santa Casa, que foram mentores e jurados, que também tiveram a oportunidade de conhecer a gente, conhecer como funcionamos, e grandes empresas patrocinadores. Então, por exemplo, a Prevent Senior. A gente teve a oportunidade de falar com o Dr. Eduardo Parrilho, que é o dono da Prevent Senior, e a gente conseguiu mostrar esse lado da Santa Casa, esse lado tecnológico, inovador que a gente tem para oferecer para eles. Então, acho que para os patrocinadores também foi muito legal ver esse lado da Santa Casa que talvez eles não conhecessem. Agora, minha opinião, eu acho que, acima de tudo, mostra que a Santa Casa tem alunos diferenciados. A Santa Casa forma alunos e profissionais diferenciados. Porque, assim, a gente chegou a ver, quando a gente estava montando, se existia outros hackathons na área da saúde aqui no Brasil. E existe até o da USP também, e é um evento grande, mas a gente aqui fez de alunos para alunos. Né? Alunos que tomaram iniciativa, alunos que montaram tudo. A gente teve apoio da faculdade, claro, mas o protagonismo foi nosso. E eu acho isso muito importante dentro de um ambiente de saúde, né, de educação. É uma faculdade que cria alunos que conseguem andar com as próprias pernas e fazer um evento muito grande, um evento com visibilidade internacional, que a gente que fez. Então, eu acho que traz esse diferencial de falar, caramba, a Santa Casa forma pessoas diferentes. Então, eu penso nisso. E outra coisa que eu acho que trouxe para a faculdade é isso dos projetos que vão sair daqui. Eu acho que, além, né, disso de formar profissionais diferenciados, o Hackathon mostra que a gente forma profissionais diferenciados, mas ele também reforça isso. Ele também vai fazer com que a gente continue cada vez sendo mais diferenciado. Então, como eu disse antes, e vou falar ainda mais, né? Sair do Hackathon pensando, nossa, eu acho que eu vou dar continuidade com o meu projeto, é uma forma de trazer isso para a faculdade. Então, tem uma amiga minha, que era do grupo que foi em segundo colocado, que ela estava me explicando que eles vão dar continuidade no projeto, e aí a ideia deles é montar uma startup e tudo mais. E nesse sentido, os orientadores são daqui da Santa Casa. Então, tudo que eles fazem, qualquer braço que eles levam do projeto, leva o nome da Santa Casa junto. Então, eu acho que a Santa Casa, esse é o ganho. E quando eles falarem de onde surgiu essa ideia, a gente pode falar com orgulho, né? E eles vão falar também que foi dentro do nosso evento do Hacka Santa. Então, acho que a gente vai deixar um legado que cada vez mais vai se exponencializar. Então, teve esse ano e são 5 grupos que continuaram o projeto. Ano que vem vão ser mais 7 grupos que vão continuar. Sim, 5 que a gente saiba. 5 que a gente saiba, que são pessoas que a gente tem mais contato. Mais pra frente, a gente vai passar um formulário para eles, por e-mail, para saber quem deu continuidade, mas, enfim, que a gente saiba, que a gente consegue ver 5. Então, cada vez vão ser mais grupos. E, obviamente, muitos desses talvez não deem uma continuidade a longo termo, mas a gente sabe que, no final das contas, daqui a uns anos, pelo menos algumas dezenas de produtos talvez saiam do Hacka Santa, que é principalmente o que é até interessante falar que o Dr. David, quando a gente trouxe ele aqui para São Paulo, a gente foi buscar ele no aeroporto, a gente levou ele para um restaurante para ele conhecer nosso famoso churrasco brasileiro. E aí nisso ele estava contando pra gente que ele também é empreendedor
que um dos grandes produtos dele, que hoje em dia vale 90 milhões de dólares, saiu de um hackathon que ele participou. Então, esse é o nosso objetivo, fazer as pessoas saírem daqui com outra mentalidade, verem que não é porque você, por exemplo, no nosso caso, não é porque você faz medicina que você só precisa atuar nisso, só precisa ser médico. Se você tem esse viés empreendedor, se você tem esse viés de inovação, você pode fazer. E a gente queria mostrar isso para os grupos e eu acho que a gente conseguiu fazer bem isso e cada vez vamos fazer mais. Fora que, assim, é uma coisa... A gente está sendo formado como médico, acima de tudo, né? Claro que tem toda essa multidisciplinaridade de ser um médico, um empreendedor, mas como médico, como estudante de medicina, o que a gente quer é impactar na saúde, na qualidade de vida das pessoas. E aí eu queria citar aqui, inclusive, um projeto que acabou não ganhando, mas era um projeto muito bacana, que era aquele da testosterona. Enfim, eles faziam a medição da testosterona para acompanhar pacientes que fazem hormonização, pacientes trans que fazem tratamento com hormonização, e em vez de fazer de uma maneira complicada, que os pacientes consigam fazer que nem um destro. Tipo, em casa mesmo consigam fazer a medição pelo sangue. Isso é uma coisa que não existe. E eles trouxeram de maneira tão qualificada e tão específica, mostrando como que vão fazer isso. E eles só conseguiram pensar nisso porque as alunas que pensaram na ideia inicial, elas são aqui da Santa Casa, são internas e elas passam no ambulatório trans. E elas veem que os pacientes passam muita dificuldade por isso. Às vezes são pacientes que moram muito longe e vão para a UBS, vão ver se tá tudo certo, só para medir como está a testosterona e está tudo certo, e aí voltam para casa. E aí nesse período que voltam para casa, desregula o hormônio e eles já não estão mais próximos da consulta, enfim. E eles queriam facilitar tudo isso. E é um projeto que agora também é outro que vai dar continuidade e eles vão fazer tudo isso, essa fase de testes na própria UBS aqui da Santa Casa, na Barra Funda. E um dos mentores gostou tanto desse projeto que pediu para ser um orientador. Ele é orientador. E isso é uma coisa, só um exemplo para mostrar. Esse projeto indo para frente, esse projeto de fato acontecendo, a gente percebe que é uma escala de saúde, não só do Brasil, não só de saúde pública, não só da UBS Barra Funda, mas é uma coisa que, se de fato acontecer, se eles conseguirem criar um projeto e a longo prazo, é uma coisa que impacta na saúde do mundo. Então, assim, como estudantes de medicina, como pessoas que a gente é criado para pensar na saúde dos outros, criado para pensar na vida de outras pessoas, eu acho que isso também é um peso para a faculdade, porque é a Santa Casa que está sendo carregada nisso tudo. E eu acho legal ressaltar, principalmente porque a Natália falou que é um grupo que não ganhou, que fez isso, que receber esse prêmio em dinheiro é o menor dos incentivos que a gente possa dar. Porque, por exemplo, eu não cheguei nem perto de ganhar lá em Yale. E aí eu voltei pra cá e a gente conseguiu divulgar essa ideia. Então, o que a gente quer passar por esse evento é que você não precisa ganhar para fazer. Você não precisa ser primeiro, segundo, terceiro colocado para conseguir dar continuidade no seu projeto. E é isso que a gente vê. Então, muitos grupos que não ganharam, mas que foram tão impactados por aquelas 48 horas de imersão, foram lá e deram continuidade, porque eles veem futuro no trabalho deles e é exatamente isso que a gente quer propagar. Tipo, não importa se você não ganhou primeiro, segundo, terceiro lugar, isso não significa que o seu produto foi invalidado. Saíram produtos excelentes desse evento e a gente, com certeza, vai ouvir falar deles daqui a alguns anos, se as pessoas mantiverem do jeito que elas estão agora, com esse foco em dar andamento no projeto. Agora, saindo um pouquinho dessa parte de impacto para a faculdade, indo para o impacto dos alunos, não é na mesma linha. Eu acho que é bacana de se ver, foi uma coisa que eu também senti, tanto minha do outro lado, né, participando como gestão, mas eu vi muitos amigos meus que participaram, senti isso de, caramba, como eu sou capaz mesmo de muita coisa. A gente tem um dia a dia muito difícil, a gente estuda muito e a gente faz muita coisa, mas eu acho que a gente faz tanto no automático que às vezes a gente esquece o nosso potencial. E fazer uma coisa assim diferente, eu acho que mostra muito claro na nossa cara, assim, caramba, você realmente consegue fazer muita coisa, você tem um potencial muito grande. E ter contato com diferentes mentores de diferentes áreas, assim, eu acho que expôs isso para os participantes. Então, voltando de novo no exemplo da minha amiga, ela está indo para o internato agora. Aí ela falou assim, nossa, eu vou ficar muito cansada, eu vou ter muita coisa para fazer, mas eu quero dar continuidade no projeto. E eu
né? É a ideia principal dela. Então, são coisas que eu acho que a gente trouxe isso um pouquinho para os alunos. Nem imaginava trazer isso, mas eu acho que trouxe essa perspectiva de mostrar para eles o tanto que eles conseguem fazer. Para mim, pessoalmente, o que esse evento me trouxe foi, se eu pudesse descrever em uma palavra, resiliência. Porque a gente vê que é muito difícil, a gente sentiu isso na pele. É muito difícil trazer algo novo para as pessoas. É muito difícil isso entrar na mente delas e elas aceitarem isso, porque a gente não tem essa tendência de mudar. E aí o que a gente passou muito nesse processo foi a resiliência de conseguir convencer tanto os patrocinadores como nesse nível que eu falei de escada, esses degraus da faculdade, passando de pessoa em pessoa, conseguir convencer todo mundo que o que a gente estava fazendo era verídico, era real e impactaria aqui na saúde da população brasileira, impactaria nos alunos da Santa Casa e de fora dela. E isso a gente foi superando por meio da resiliência que a gente teve de não desistir no primeiro obstáculo que a gente teve. Então, não estamos conseguindo ter contato com essa pessoa. Não está respondendo a gente. Vamos continuar. E a gente continuava até a gente poder sentar lá na frente daquela pessoa e falar para ela o que a gente queria trazer. E essa resiliência também teve que ser quanto aos alunos, porque a gente precisava de participantes. E foi muito, muito difícil no começo explicar, não boca a boca, que nem eu tô falando aqui com vocês o que é o evento, mas sim explicar para uma massa de pessoas que a gente precisava para que esse evento ocorresse o que era um hackathon, porque 99% das pessoas não sabem o que é o hackathon. Então esse foi um dos grandes desafios que a gente teve, tivemos que ter muita resiliência. Então aqui na Santa Casa, aqui na Faculdade de Medicina, a gente teve um pouco mais de facilidade, porque a gente conseguia falar de boca a boca para os nossos amigos, eles iam espalhando, mas tanto de gente que veio perguntar pra gente, o que é esse tal de Hacka Santa que vocês estão criando? E aí a gente teve que lidar com isso de uma forma exponencial para conseguir chamar essa grande massa. E um dos meios que a gente fez isso, e acho que foi o nosso principal meio, que foi o que conseguiu a gente fazer crescer tanto, foi o nosso Instagram. Então, por meio do Instagram, a gente fazia um monte de postagens explicando o que era o evento, como ele ia funcionar, quem poderia participar, o que ganhariam. Só que mesmo assim, as pessoas chegavam na gente e perguntavam, nossa, mas o que é esse hackathon aí? Então, não importa que a gente desse para elas lá tudo informadinho. Se você não fala boca a boca, as pessoas não tendem a compreender tão bem. Então, esse foi um dos desafios que a gente teve de propagar a informação. E o jeito que ele foi superado, acho que foi principalmente com o apoio da Santa Casa na questão de marketing pago. Acho que chama tráfego pago, que é quando você tem que pôr um certo dinheiro lá no Instagram para permitir com que apareça como publicidade para grande número de pessoas. E foi nesse momento que a gente viu os nossos números subirem de 30 mil visualizações nos últimos 30 dias para, no dia do evento, 260 mil visualizações nos últimos 30 dias. Então, uma das nossas principais ferramentas foi o Instagram, e esse marketing pago ajudou muito a gente a divulgar o conhecimento. E eu acredito que agora, após o primeiro ano de evento, muitas pessoas, principalmente aqui de casa, já sabem o que é, então vai ser mais fácil para dar continuidade. Mas caso alguém tenha interesse de começar esse evento, eu diria para investir muito no marketing. Foi uma área de grande atenção nossa e a gente pegou meninas super capacitadas para fazerem isso. 2 meninas da nossa equipe, a Marcela e a Giovana, que elas têm um talento absurdo, eu não consigo nem descrever. Se vocês entrarem no Insta do Hacka Santa, vocês podem ver como que tudo foi feito. Então, tem um fundo que é interconectado no Instagram e isso foi feito à mão por uma das nossas meninas. E isso é até interessante para mostrar como que a multidisciplinaridade está dentro da gente. Então, não importa que você está fazendo medicina, você pode ser muito boa em arte também, você pode combinar os dois. Então, se eu pudesse descrever o que toda essa experiência agregou para mim, foi resiliência. Tanto externa, né, no contato com as pessoas, quanto interna, na própria gestão de um grupo. Às vezes é muito desafiador. Então, eu aprendi bastante, pessoalmente falando, de como liderar e como tentar ser uma boa líder e tentar entender os limites
de cada um pra gente conseguir fazer esse evento rolar. Porque, assim, a gente era em 12 pessoas, mas esse evento foi muito grande pra estar na mão de 12 pessoas. E aí era inevitável uma sobrecarga, então a gente tinha que conseguir gerenciar. E eu acho que foi isso que eu aprendi. Antes de falar um pouco mais só sobre o que foi de impacto pra mim, eu queria falar um pouco sobre, tipo, a gente mesmo. Eu acho que a Juliana falou, tipo, escolheu resiliência para falar um pouco dela. E para conciliar com a resiliência, eu acho que a nossa dupla, assim, o que a gente trabalhou mais, eu queria escolher, assim, criatividade. E para mim, assim, nesse processo, muito confiança também. Eu acho que a criatividade é uma palavra bacana, eu acho que definir esse evento de maneira geral. Eu acho que trazer, a Juliana ter essa criatividade de querer trazer para cá, mas todo o processo da gente ter que moldar um evento que já existia em outro cenário, tudo isso exigiu muita criatividade, em todo momento. Então, qualquer tipo de problema, eu acho que quando a gente precisava ser resolutivo, a primeira coisa que passa na minha cabeça realmente é criatividade. Eu acho que mais do que criatividade, como eu disse, confiança, né? Porque eu acho que confiar mesmo. Eu tinha muita confiança de que no final tudo ia dar certo. Claro que aqui ou ali tinha algumas inseguranças, mas eu falava muito pra Ju, calma, vai dar certo. Então eu tinha muita confiança no processo. E aí eu acho que isso que me tornou uma pessoa muito resolutiva. Eu acho que essa é uma palavra que eu escolho pra mim. Eu virei uma pessoa mais resolutiva. Eu me senti mais, como posso dizer, eu acho que esse efeito que eu falei, que eu senti nos participantes, foi uma coisa que me descreve muito bem. Acho que a Natália que antes do evento é uma Natália diferente de agora, sabe? Eu me sinto mais eloquente, mais preparada. Eu fiquei muito feliz de ter participado. Eu acho que, assim, me sinto uma nova mulher mesmo, sabe? Pronta para enfrentar novas gestões, novos projetos e só crescer dentro da faculdade, profissionalmente, como estudante e como pessoa também. Um exemplo é a questão das reuniões, né? Quando a gente começou a fazer o projeto, tinha reunião, por exemplo, com... As primeiras reuniões foram com as diretoras do curso de medicina. Uhum. E a gente chegava e ficava tão nervosa e falava, meu Deus do céu, como que a gente vai apresentar isso? Ai, para elas. E aí a gente acabava se diminuindo. E é muito bonito ver como isso foi mudando ao decorrer do tempo. Que cada vez mais, que nem a Natália disse, a gente foi sentindo essa confiança interna, confiança na gente, no que a gente estava fazendo. Então, chegou no momento que a gente teve essa reunião, por exemplo, com o dono da Prevent Senior, que eu me senti completamente preparada. Eu não tive a hesitação que eu tinha tido lá no começo. Isso foi meses depois dessa primeira reunião. Então é muito bonito ver a evolução que pessoalmente a gente teve. Então esse foi um grande agregado que o Haka Santa trouxe para nós também. Eu adorei a sua palavra. Confiança, definitivamente. Foi uma coisa que melhorou muito em mim depois desse processo. E assim, para fechar, já que a gente está escolhendo palavras, eu queria fechar com orgulho. De tudo. E, assim, agradecer pela oportunidade de estar contando essa história. Porque eu acho que voltar, tintim por tintim, faz a gente sentir ainda mais esse orgulho. E, tipo, lembrar de tudo que a gente passou. E sair daqui, assim, confiante, mais uma vez, de que a gente só tem que crescer mesmo. E que esse evento, por mais que tenha acabado, ele vai reverberar de muitas formas. Sendo a gente tendo crescido também. Eu acho que é uma das formas que fez esse evento reverberar. Eu gosto de falar para todo mundo que o Haka Santa é o nosso filho. É o nosso filho que a gente passou literalmente 9, 10 meses gerando ele. E o nascimento foi o Haka Santa. O nascimento foram os 2 dias de evento, dia 25 e 26 de outubro. E agora, ele é um bebê recém-nascido que está no nosso colo e a gente está passando adiante. E a gente está passando com todo o cuidado do mundo, com toda a delicadeza do mundo, porque ainda está muito frágil. E a gente quer que esse bebê cresça e vira um adulto e continue aí por muitos anos. Então a gente está nesse momento de passar a gestão, a gente já passou. Então já temos o próximo grupo que vai gerenciar o Haka Santa 2026. E nisso, uma das coisas que a gente ressaltou muito, principalmente para o próximo presidente e vice, é como a nossa criação ainda está frágil, como ainda está muito delicada e como precisa ter todos os cuidados do mundo, porque a nossa intenção é fazer esse evento durar para sempre, pelos próximos anos da faculdade.
Então, que nem a Natália falou, a gente tem muito orgulho do que a gente conseguiu fazer. A gente e as outras 10 pessoas que não estão aqui hoje, mas cada um do time foi essencial porque a gente conseguiu entregar e a gente teve muitos feedbacks positivos quanto ao projeto, quanto à nossa organização no dia, quanto a como o evento foi levado. Um dos meus grandes orgulhos, que eu já falei várias vezes aqui, mas vou ressaltar mais uma vez, é que o evento foi gratuito e isso era muito importante para mim. Então eu não queria que pessoas não participassem porque não conseguiam pagar para estar aqui. Eu queria que fosse aberto para todo mundo. Todo mundo tem o direito de estar aqui, criar seu projeto e ver uma mudança na sua vida. Então eu fico muito feliz de ter sido gratuito e a gente ter conseguido tantos patrocínios e tantos apoiadores, principalmente a Faculdade de Santa Casa. A Santa Casa ajudou muito a gente financeiramente, então queria agradecer a todo mundo por conta disso, que foi um evento sensacional e todo mundo que participou não teve que pagar. E isso daí é mais uma coisa que eu virei para a próxima gestão e falei, vocês podem fazer a cara de vocês, o Haka, mas tem alguns pilares essenciais. E um desses é que o evento nunca será pago. Então, para próximas gestões e para próximas pessoas que pensam em levar esse evento, tipo, tenham em mente isso. Porque, por exemplo, o Hackathon da USP é bem diferente do nosso, mas uma das coisas que eles tinham era que ele é pago. E quando é pago é um valor alto, é acima de R$100 geralmente. Então, uma das coisas que a gente trouxe para cá e que é a nossa base, que é a nossa essência, que eu espero que continue daqui muitos anos, quando eu vir esse vídeo, é que ele continue sendo gratuito, para que todos possam participar. Então, como que será o Haka Santa 2026? Aqui na Santa Casa, a gente tem essa tradição de ser a diretoria de um órgão durante um ano e depois passar para frente. É uma coisa que acontece em muitos órgãos aqui da Santa Casa, por exemplo, Inova Santa, Atlética, DC, todos esses órgãos têm uma gestão de um ano. E aí, quando passa esse um ano, a gente passa para frente. E aí, o que a gente queria com o Haka Santa é que fosse também mais um órgão aqui dentro da Santa Casa e que também seguisse por esses princípios de a gente fez esse ano e a gente fez muito bem, agora a gente vai passar a responsabilidade para você. O próximo evento tem que ser muito melhor do que o anterior. Então, a gente já fez essa organização, já fez esse time com muitos meses de antecedência. Por exemplo, a gente começou a organizar eles em outubro, depois do evento. E a gente começou a se unir em janeiro, final de janeiro, começo de fevereiro, a gente estava chamando as pessoas. Então, a gente deu meses extras para eles já irem atrás de patrocinador, para que esse evento possa ser cada vez maior, cada vez mais organizado. É isso que a gente pediu para eles, espera deles e a gente tem certeza que vai ser. Então, a gente quer que seja um evento melhor que o nosso. Então, vai ser assim daqui para frente, sempre melhor do que o anterior. E é isso que vocês podem esperar para o Haka Santa 2026. E vai continuar também com o apoio de Yale e que a gente possa cada vez crescer mais com a participação de outras faculdades.